eu já vou iniciando essa palestra falando um pouquinho mais de Feng Shui, né? Porque a última vez vieram muita pergunta que eu não pude responder online, e eu aproveitei essas dúvidas que vocês me colocaram na última palestra para desenvolver o tema dessa palestra aqui. O que eu vejo é que ainda, por falta até de conhecimento ou divulgação, as pessoas confundem o Feng Shui ocidental com o Feng Shui oriental, né? O Feng Shui chinês mesmo, ele é conhecido como Feng Shui clássico ou tradicional. Existem outras linhas de Feng Shui, mas são linhas que foram desenvolvidas no Ocidente, né? E aquilo que eu chamo de modismo, por exemplo. As pessoas falam Feng Shui do corpo. Não existe Feng Shui do corpo, gente, né? Feng Shui é uma técnica para residência, não é para corpo, né? Outra coisa é Feng Shui com plantas. Não existe Feng Shui com plantas, né? E algumas correções de Feng Shui. Por exemplo, no clássico, nós não utilizamos, por exemplo, cristais, mesmo porque na China imperial não existia cristal, né? Então, muito das correções que foram colocadas como correção de Feng Shui, né, ela pode ser um Feng Shui americano ou Feng Shui ocidental, mas não é do Feng Shui clássico, tá? Então, muito cuidado com essas confusões, né? As pessoas falam, eu vou pintar minha casa de determinadas cores. Isso é Feng Shui? Pode ser. Só que cor, ela tem, em determinado local, ele tem uma força menor do que outros tipos de correção. A não ser que seja uma parede, por exemplo, pintada de vermelho, tá? Aí eu posso até admitir que poderia haver uma correção, mas fora disso, cor somente não é correção de Feng Shui, tá? Porque o que seria a melhor técnica de Feng Shui para correção? Seria eu corrigir a energia, a deficiência energética da casa, né, com uma energia positiva. Então, a casa, ela tem tanto a sua energia positiva quanto a energia negativa. Então, eu pego essa energia positiva e faço ela corrigir a energia negativa. Essa é a técnica mais simples de Feng Shui. Quando eu tenho que colocar elementos, quando eu tenho que colocar cor, né, já é uma interferência que eu estou fazendo no meio, tá? Existe, por exemplo, a escola do Feng Shui tradicional, que ele versa muito da relação que as pessoas têm com o seu ambiente. Então, por exemplo, porque em Feng Shui nós falamos não deixe coisa quebrada na casa, né? Uma campainha, uma tomada, uma lâmpada, uma porta mal colocada, uma porta que arrasta no chão, porque na verdade a energia, quando ela passa por esses locais, ela leva essa impressão para o resto da casa. Então é como se você tivesse uma visita que ela começa a reparar, olha, a botoeira da luz está quebrada, a campainha não funciona, ela tem uma luz queimada, ela vai levando essas impressões para casa, né? Isso a gente considera um mau Feng Shui, tá? A mesma impressão que você tem quando você vê uma cozinha desarrumada, a energia também pega essa impressão. Quando você vê um quarto desarrumado, a energia também pega essa impressão, tá? Então, isso são os cuidados básicos que nós temos normalmente na nossa casa, né?
Uma prática também boa seria: quebrou, coloca num canto para consertar. Não tem conserto, ou não tem interesse de consertar, joga fora. Não acumula coisas quebradas dentro de casa. Tá? Porque a energia, quando passar por esse local onde tem algo quebrado, por exemplo, ele leva essa impressão de quebra para o resto da casa. Tá? Então, é para evitar despertar determinadas energias negativas na casa. Né? Isso são os cuidados básicos. A relação que o homem tem com o seu meio, ela é muito importante. Né? Então, dependendo de como você se relaciona com o meio da sua casa, você tem um resultado de feng shui. Muitas pessoas não sabem, mas nós temos uma das escolas que ela diz que quando nós vamos comprar uma casa, nós vamos locar uma casa, aquela simpatia imediata que eu tenho pela casa, na verdade, é uma sintonia que eu tenho com a casa. Tá? É uma sintonia, uma sintonia energética que eu tenho com a casa. Só que as pessoas não sabem, cada casa ela traz um desafio a todos os moradores da casa. Tá? Então nós temos, por exemplo, nessa escola, nós temos 16 tipos de casa. Por exemplo, casa face norte, casa face leste, cada um traz um desafio diferente. E as pessoas muitas vezes pensam que isso é problema de feng shui. E não é. Isso é um estudo de feng shui, né? Mas isso ele diz muito de como a pessoa deve se relacionar com a casa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma casa, por exemplo, que tem a face norte, é uma casa que ela mexe muito com as emoções das pessoas. Tá? Ela mexe muito com as emoções. Então, tem aquela cobrança emocional muito forte dentro da casa. Né? Tem os impulsos. Isso é a energia da casa, é o desafio que a casa traz. Qual seria a correção? É quando o consultor dá ciência aos moradores que esse é o desafio. Então, cabe a cada um, né, controlar as suas emoções dentro daquela casa. Ok? Então, essa leitura da energia da casa é muito interessante porque quando eu sei qual o desafio da casa que ela traz, eu posso dizer como é que é a relação, mesmo sem conhecer a família, como é que funciona a relação entre eles, a relação entre as pessoas da família. Tá? Outra coisa que as pessoas, é muito comum, as pessoas colocarem, por exemplo, a questão da saúde, a questão do relacionamento, a questão da prosperidade, e aqui a palavra prosperidade, em termos de pensamento chinês, ela tem um significado muito mais amplo. Né? Porque nem tudo feng shui conserta. Tá? É muito comum as pessoas disserem, olha, eu quero fazer um projeto de feng shui, por exemplo, para que eu vá bem no trabalho. Tá? Só que dentro da filosofia chinesa, nós temos 5 princípios que ela é básica para tudo. Né? Um seria o quê? Um seria o destino. O que seria destino na visão chinesa? Destino é aquele momento em que você não pode optar pelo país onde você nasceu, pela cidade onde você nasceu,
pela família que você nasceu. Isso é o destino. O segundo momento é a sua ação. Quer dizer, quando você cria bom karma, você recebe bom karma. O terceiro é o que nós chamamos de sorte. Então, existe momentos de sorte. Tem pessoas que têm, no mapa, no seu mapa astrológico, ele tem sorte. Tá? Isso não é bem visto dentro da filosofia chinesa, porque as pessoas normalmente que têm sorte são pessoas que acabam se acomodando. Tá? Ela não se esforça, porque, de uma certa maneira, a sorte propicia muitas coisas a ela sem que ela tenha que fazer muito esforço. Mas é importante uma dose de sorte na vida dessa pessoa. E a outra seria o seu esforço, né? Sua capacidade. E aí é que, quando nós falamos de profissão e êxito na profissão, depende muito da sua capacidade. Existem muitos casos em que a pessoa tem capacidade, mas essa capacidade não é reconhecida. Isso não é problema da casa, isso é problema do mapa astrológico da pessoa. Tá? O que a casa pode, por exemplo, ajudar ou atrapalhar, vamos dizer, na questão da prosperidade em termos profissionais? Vamos supor que essa casa ela tem um potencial que a pessoa tenha que se comunicar mais. Então, se a pessoa não se comunica, ela perde o potencial da casa. Tá? Vamos supor que essa pessoa não esteja passando por um bom momento profissional. Tá? E aí, quando você dá ciência ao cliente que ele não está passando por um bom momento profissional e como agir nesse momento, também é uma técnica. Eu sempre digo que é melhor você saber o que está te atrapalhando do que você passar por problemas sem saber o que acontece. A questão do relacionamento, por exemplo. Eu tenho muitas consultorias que as pessoas reclamam muito de relacionamento. Mas o relacionamento, aqui, ela vai depender muito do potencial que essa casa tem para a questão de relacionamento, qual a energia que ela tem para relacionamento e qual o potencial que a pessoa tem no seu mapa. Tá? Porque o que acontece? Se a pessoa não tem uma boa estrutura de relacionamento no mapa, ela vai ter que fazer a sua correção. Tá? Ela não tem boa estrutura no mapa. Tá? O que acontece com a pessoa que não tem boa estrutura no mapa? Ela sempre comete os mesmos erros. E aí não vai ser Feng Shui que vai ajudá-la, porque isso é uma correção pessoal. Por isso que eu torno a dizer que uma consultoria sem um mapa não adianta de nada, porque quando eu faço o mapeamento energético da casa, eu estou falando da casa. Quando eu faço o mapeamento energético da pessoa, eu estou falando do mapa. Então, eu tenho o potencial da casa e o potencial dessa pessoa. Eu tenho os defeitos da casa e os defeitos dessa pessoa. E defeito não é algo que você tenha que ficar com vergonha. Todos nós temos defeito. Não? Eu sempre digo que o defeito, quando você sabe do seu defeito e você administra o seu defeito, ele passa a não ser mais defeito, ele passa a ser uma virtude. Tá? Enquanto nós descobrimos qual seria a fraqueza desse mapa, né? E a pessoa passa a administrar essa fraqueza,
tá? Ela passa a ser uma virtude. Tá? E aí, sim, no projeto você alia o potencial da casa com o potencial que essa pessoa tem para melhorar a sua qualidade de relacionamento. E aí, falando em relacionamento, falando em prosperidade, lógico que nós temos várias técnicas para ajudá-los. Então, uma técnica que eu gosto muito de utilizar é a técnica de direções. Tá? Nós temos, dependendo do ano que nós nascemos, nós temos um mapeamento energético que diz quais são as nossas melhores direções para dormir, para sentar, para eu fazer uma refeição. E quando eu tenho ciência dessas direções positivas, eu passo a utilizá-la durante o dia e durante a noite, porque uma dessas direções é a minha direção de dormir. Você imagina eu o dia todo, né, recebendo as energias positivas. Tá? A médio prazo, quando eu digo médio prazo, no máximo, quando for qualidade de sono, por exemplo, em 3 dias você já sente uma diferença. Tá? Em 3 dias. Você já tem uma diferença boa. Tá? Eu tenho casos em que a pessoa estava dormindo numa direção negativa, nós fizemos a correção, tá? E a pessoa no outro dia perdeu a hora de trabalhar. Tá? Então, dependendo da pessoa, ela responde muito rápido a esse tipo de técnica. A outra técnica para relacionamento é uma técnica chamada flor de pêssego. Flor de pêssego não é a flor, esse é o nome da técnica. É quando você descobre qual a melhor direção dessa pessoa em si, dentro do baguá da casa, e essa direção ela é calculada em cima do animal do ano dessa pessoa. Então eu tenho que ter um mapa da pessoa, descubro qual é o animal do ano, tá? E dentro do baguá de 360 graus da casa, eu tenho uma área, tá, que eu vou delimitar na planta da casa, e ela coloca um vaso com flores frescas. Ela mantém o vaso sempre com flores frescas. Tá? E aí depende da flor de pêssego, se é para uma pessoa solteira, se é para uma pessoa casada, a técnica muda pouco, mas tem uma diferença de técnica. Tá? A questão da direção também pode ajudar na questão do relacionamento. Por quê? Vamos pensar numa pessoa dormindo numa direção de briga. Isso vai afetar tanto o relacionamento, como vai afetar a parte profissional, né? Vai afetar seu relacionamento em geral. E, de repente, eu corrijo essa direção e faço ela dormir, por exemplo, numa direção de paz e espírito. Né? Em pouco tempo, essa pessoa ela muda o comportamento dela. Tá? Então, eu posso ajudá-la. Tá? Mas isso não é tudo. Isso são algumas técnicas que eu poderia ajudá-lo. Tá? Outra coisa que as pessoas têm me mandado muito e-mail, eu tenho no meu site, algumas aulas gravadas sobre alguns temas, por exemplo, que eu acho que interessam. Eu tenho aulas, por exemplo, de limpeza energética. Limpeza energética é algo que eu faço todo ano, né? Eu faço aqui. E como fazer essa limpeza energética?
Como eu posso melhorar o meu padrão de relacionamento? É outro vídeo que eu tenho lá gravado. Como eu posso melhorar nos meus estudos? Como eu posso melhorar na minha profissão? E eu tenho vários temas que eu faço uma gravação de um vídeo, mais ou menos de 1 hora, e nessa 1 hora eu ensino as pessoas a aplicar isso na sua residência, passo a passo, né? E é um vídeo que está à disposição de todos a um preço módico. Quer dizer, o vídeo mais caro lá deve estar por volta de... Ele está variando de 50 a 90, 90 e poucos reais. E esses 50 e 90 e poucos pode ser parcelado no cartão até 3 vezes sem juros. Então, quer dizer... Então, quando vocês encontram no site o chamado mini cursos, são cursos com temas objetivos gravados. Tá? E eu tenho cursos que eu ministro online. Então, esses cursos é ministrado dentro de uma sala, como essa sala virtual que eu estou falando com vocês, né? E aí tem um número limite de 10 pessoas por sala. E tem os cursos presenciais. Então, normalmente, no final do ano, quando chega no final do ano, eu lanço algumas oficinas de Feng Shui. E nesse caso é presencial. Eu por exemplo, estou lançando agora para o dia 16 de novembro e para o dia 23 de novembro. 16, se eu não me engano, vai ser Porto Alegre, e dia 23 vai ser Pelotas, as duas cidades no Rio Grande do Sul, em que eu vou ensinar, por exemplo, a como você fazer a limpeza energética, como você melhorar o seu padrão de sono, como você melhorar, como você aplica a flor de pêssego para relacionamento, como você aplica a flor de pêssego para você melhorar o seu relacionamento no trabalho, o seu relacionamento pessoal, como você toma determinados cuidados com a casa. Quer dizer, é um curso que ele procura atender a maioria das expectativas de todo, que é saúde, relacionamento e prosperidade. Tá? Então são 2 dias de curso. Aos sábados eu faço toda a parte teórica e no domingo todo mundo traz a sua planta baixa e nós fazemos a oficina. Tá? Então, a oficina, eu faço a supervisão pessoal de cada planta e eu vou orientando as pessoas a fazerem a aplicação da parte teórica na sua planta baixa. Tá? Então, Feng Shui, ela é muito simples de ser aplicada desde que você tenha conhecimento. Né? Porque na escola tradicional nós não temos uma técnica, nós temos no mínimo 3 escolas. E cada escola ela tem a sua técnica, né? Cada escola tem as suas técnicas. E dependendo daquilo que você vai abordar na casa da pessoa, né, você escolhe a melhor técnica que possa atendê-lo. Tá? Então, Feng Shui não é algo que... não é uma receita de bolo. Tá? Tem determinadas técnicas que para determinadas situações é ótimo, e tem determinadas técnicas que para determinadas situações é péssimo. Tá? Eu vou dar só um exemplo para vocês poderem perceber. Vamos supor que seja um casal. Tá? E eu vou calcular o animal dessa pessoa. Tá? Só que o animal dessa pessoa, ela tem uma afinidade com mais 2 animais. E, de repente, o animal do marido tem essa afinidade. Quando eu plantar a flor de pêssego para a mulher, automaticamente eu estou ativando a flor de pêssego para o marido dela. Tá?
Eu acho que esposa nenhuma vai querer que seja ativada a flor de pêssego do marido. Porque quando você ativa a flor de pêssego da pessoa, a pessoa se torna mais sedutora, vamos dizer assim. Tá? Ela se torna mais sedutora. Então, isso pode causar problemas. Mas também tem uma técnica em que, quando eu percebo que a mulher tem essa correlação com o animal do marido, eu planto a flor de pêssego do marido, da mulher, tá? E vamos dizer, tecnicamente, eu podo a flor de pêssego do marido. Quer dizer, eu não deixo de atender essa pessoa, mas eu podo a flor de pêssego do marido. Tá? E aí é que tem que se ter o cuidado, porque tem muita gente que planta a flor de pêssego aleatoriamente e não sabe desses efeitos colaterais. Tá? Outro caso que também pode acontecer é quando você planta a flor de pêssego para uma pessoa e de repente um dos filhos ou a filha também tem um animal que tem a correlação. E de repente esse filho e essa filha ainda são jovens. E aí pode causar problema. Tá? Então, toda técnica, eu não posso dizer que flor de pêssego é bom para todo mundo. Flor de pêssego, na verdade, ela ajuda, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de engravidar. Flor de pêssego ajuda muito. Aí não tem problema, por exemplo, que eu plante tanto para o marido como para a esposa. Tá? Mas como é casal, eu já planto de uma maneira diferente. Eu planto de maneira que você assente o casamento. É o que a gente chama de assentar o casamento. Tá? Então é uma maneira diferente de eu fazer a aplicação dessa flor de pêssego. Ok? Então, dentro de todas essas técnicas, eu não posso dizer que essa técnica é bom para todo mundo. Por quê? Porque nós somos únicos. Tá? Nós somos únicos. Então, tem que ser uma técnica bom para mim. E nem toda técnica é boa para mim. É por isso que fazer feng shui por conta própria é como se fosse se automedicar. E isso é muito comum hoje em dia. Como vocês muitas vezes não consultam o médico antes de tomar um remédio, as pessoas também fazem isso com o feng shui. E não sabem o risco que ela corre. Tá? Não sabe o risco que ela corre. Então, sempre procurem saber. E outro detalhe que eu vou contar aqui para vocês, dentro da minha experiência de feng shui tradicional. 98% dos livros vendidos no mundo não é do tradicional. É por isso que cada livro fala de uma coisa diferente. Não existe um padrão. Coisa que é diferente, por exemplo, no tradicional, na escola clássica. Você pode conversar com um professor ou um consultor aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, ele vai dizer sempre a mesma coisa. Tá? Ele sempre vai dizer a mesma coisa. Se você perguntar da flor de pêssego, ele vai dizer que funciona, mas funciona em determinados casos e os cuidados que você tem que ter. Tá? Não existe, eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo que para melhorar o padrão de relacionamento, a consultora pediu para que ela colocasse no criado mudo um casal de cisne.
complicado isso. Né? Eu acho que tem que ter muita fé para acreditar que um bibelô de um casal de cisne vai consertar seu relacionamento. E tem pessoas que estão tão desesperadas, que ela compra um bibelô de cisne. Né? Aí eu perguntei para essa cliente, por que um cisne? O que foi que essa consultora disse? Porque, segundo essa consultora, o cisne, quando ela encontra o seu par, é para toda a vida. Tudo bem. Isso no mundo animal. Né? A nossa realidade é diferente. Nossa realidade é bem diferente. Tá? Então, não se engane. Não se engane. Não é um bibelô, não é um cristal, não é um vaso de porcelana que vai modificar algo na sua vida. Esquece. Não vai mesmo. Se fosse tão fácil assim, tá? Eu já teria resolvido 99% dos problemas da minha vida. Nós temos desafios na nossa vida. E Feng Shui, ele vem justamente para te auxiliar a você a vencer os desafios da sua vida. Agora, se você tiver um bom mapa para dinheiro, um bom mapa para relacionamento, Feng Shui vai te ajudar a você melhorar mais ainda. Agora, se você tiver um mau mapa para relacionamento, um mau mapa para dinheiro, tá? O que acontece? O mapa astrológico vai te ensinar a como você lidar com isso e o Feng Shui vai te ajudar a você a melhorar. Então não existe milagre. Tudo em termos de Feng Shui, tudo em termos de mapa astrológico vai exigir de você perseverança, né? Uma luta, porque não é fácil você corrigir um hábito que você tem há 20, 30 anos. Então não vai ser uma correção que vai te aliviar disso. Vai ter que ter o seu esforço. Então, não acredite em pílula dourada que resolva tudo. Isso não existe. Tá? Um consultor de Feng Shui, ele é nada mais, nada menos que um orientador. Ele não é curandeiro, ele não faz milagre. Tem casos que não tem jeito. Quer dizer, mesmo que não tenha jeito, você ainda pode orientar a pessoa em como ela pode conviver com aquilo. Tá? Qual a melhor maneira de ela agir, né? E conviver com aquilo. Do que ela ficar brigando com ela mesma. Ok? Então, Feng Shui, ele vem basicamente com o cuidado que você tem com a sua casa, o dia a dia da sua casa, né? Os cuidados básicos. Né? Para quem não assistiu à live passada, assista. E vem muito daquilo que você traz como potencial do seu mapa e como potencial da casa. Quando você une tudo isso, aí você pode orientar o seu cliente a como ele agir e como ele aproveitar essa energia que ele tem na casa. Porque não adianta a casa ter uma energia de prosperidade para dinheiro se a pessoa não souber qual que é essa energia. Porque nós temos vários tipos de energia de prosperidade. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que a pessoa tenha facilidade
de dinheiro. Tem pessoas que têm essa facilidade. Tem pessoas que a prosperidade ela vem através de relacionamento, pessoas que indicam. Então, quando você sabe qual é o tipo de prosperidade que você tem em casa e você age em sintonia com essa energia de prosperidade, a probabilidade de dar certo é muito maior. Tá? Vamos supor que a pessoa tenha facilidade de comunicação, mas ela não utiliza. E, de repente, a prosperidade naquela casa, ela vem através da comunicação. E a pessoa não se comunica. Então, ela tem que fazer o esforço para se comunicar, né, para ela poder alcançar essa prosperidade. Então, preste atenção, não existe um tipo de prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu tenho uma gama de opções. E cada casa, ela traz o seu potencial e cada mapa também traz o seu potencial. Então, Feng Shui é quando eu uno o potencial da pessoa com o potencial da casa. Isso é Feng Shui. Feng Shui que só trata da casa, não trata da pessoa. Tá? Porque todo o consultor de clássico, ele além de estudar Feng Shui, ele estuda astrologia. Porque Feng Shui fala do potencial da casa e a astrologia fala do potencial da pessoa. Tá ok? Eu vou abrir agora um espacinho para pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se alguém tiver, pode. Pode fazer suas perguntas. Ninguém tem pergunta? Vamos, pessoal. Ânimo. Eu estou vendo que tem pessoas pedindo um mapa. Então, por favor, as pessoas que querem mapa, entre em contato comigo no meu WhatsApp, que é o 41 99844 5401. Eu vou repetir. É 41 99844 5401. Tá ok? É bom ter flores vivas em casa. É assim. Flor, de uma certa maneira, é energia. Mas toma muito cuidado, depende do tipo de flor que você vai colocar. Porque, como o Feng Shui ele trabalha com 5 elementos, e flor, normalmente, ele pode significar madeira, tá? Então, dependendo do local onde eu coloco essa flor, eu posso acionar uma energia negativa. Eu vou dar um exemplo, Valéria. Tem uma energia que é de briga e assalto, que nós conhecemos como Wugui, e ele é do elemento fogo. Se eu coloco flor nessa área, que é madeira, madeira alimenta fogo. Aí eu posso acionar esse tipo de energia. Então, tudo em termos de Feng Shui, eu tenho que fazer o mapeamento da residência, através do Bagua, saber qual a energia que eu tenho em cada um dos 8 setores. Aí pode ser, por exemplo, na sala eu tenho madeira, na cozinha eu tenho terra, no quarto eu tenho metal, e saber se essas energias são positivas e negativas e como aquilo que eu posso ter naquela área ou não. Tá? Mas, no geral, flor e planta é positiva. Tá? Dependendo muito, sabendo o local onde você vai
colocá-los. O que é flor de pêssego? Flor de pêssego é uma técnica para você melhorar a qualidade de relacionamento. Quando eu falo qualidade de relacionamento, é o relacionamento pessoal. Tá? Não é que você vai plantar uma flor de pêssego, não é o nome da técnica. Tá ok? Marlene está me perguntando como flui o lado financeiro. O lado financeiro, na verdade, Marlene, eu preciso saber qual a estrutura que você tem para ganhar dinheiro. Isso eu tenho que fazer o seu mapa. E qual a estrutura que tem o potencial energético da tua casa. Né? Eu fazendo essas duas leituras, eu posso, por exemplo, orientar o cliente da melhor maneira que ele tem para aferir ganhos. Tá? Não existe uma técnica que é geral para todo mundo. Cada caso é um caso. E normalmente, por isso que eu falo que na oficina, quando eu peço para fazer, eu ensino a fazer limpeza energética, eu ensino a pessoa aplicar determinadas técnicas. Por exemplo, relacionamento é um item que entra dentro dessa oficina. Então eu ensino a pessoa a praticar, a aplicar essa técnica de flor de pêssego, se a pessoa quiser, e qual o cuidado que a pessoa tem que ter. Então ela me traz o ano de nascimento de todos os moradores da casa e eu faço um cálculo rápido e vejo se é possível fazer uma flor de pêssego com segurança para aquela pessoa, né? Sem afetar os demais moradores. E a questão da prosperidade também. Normalmente eu corrijo a questão da prosperidade porque esses 20 anos de consultoria me diz o seguinte, me traz a seguinte estatística. 90% das pessoas estão sentadas, estão dormindo nas suas direções negativas. E quais são essas direções negativas? Eu tenho Joemin, que é catástrofe financeiro e pessoal, familiar. Eu tenho Vugui, que é briga, assalto, roubo. Eu tenho Liu Sha, que são processos legais e acidentes. Eu tenho Hohai. Hohai é a energia do pé frio. Né? Tudo dá errado para a pessoa. Parece que a pessoa tem um pé frio, assim, tem uma energia que dificulta a pessoa ter um tipo de prosperidade. Por um outro lado, eu tenho a energia do Shenki, que é prosperidade. Eu tenho a energia Tianyin, que é uma estrela medicinal, é uma energia de cura medicinal. Eu tenho Yan-Yan, que é uma energia que vibra muito a favor de relacionamento. E eu tenho Fu-Wei, que é uma energia para paz de espírito. Então, eu tenho 4 direções positivas e 4 negativas. A minha experiência diz que 90% das pessoas estão dormindo nas suas direções negativas, estão sentadas na direção negativa. Ora, se a pessoa está dormindo nas suas direções negativas, a hora que eu colocá-las para dormir na sua direção positiva e fazer ela sentar nas suas também direções positivas, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Cama virada com os pés da porta. O que acontece? Quando vamos supor que você está com o pé voltado para a porta. Tá? O que acontece? A energia entra pela porta, mas ela sai pela porta. Na hora que ela sai pela porta, ela faz uma espécie de um vácuo. Ele suga a tua energia pessoal através da planta dos pés. Tá? Mas a solução é fácil. Durma de porta fechada. Que você evita da energia sair e sugar a energia sua pelos pés.
Isso se a pessoa tiver os sintomas de cansaço durante a hora que ela acorda, que ela dorme com os pés. Eu normalmente recomendo que ela feche a porta e faça um teste durante 2, 3 dias para ver se melhora e ela acorda menos cansada. Tá? Isso vai muito de caso para caso. Tá, Maria Cristina está dizendo que ela tem uma pequena fonte de água na cozinha. Tá. O que acontece? Fonte, ela é uma energia em movimento. Tá? Ela movimenta uma energia. Quando eu quero movimentar uma energia num local, eu posso colocar uma fonte. Agora, qual o tipo de energia que você tem na cozinha? Tá? Pode ser uma negativa e você está acionando essa energia. Vamos supor que eu tenho uma Vogui na cozinha, que é justamente a energia da briga, do desentendimento. Vogui é fogo, é elemento fogo. Eu coloco água, pronto, a situação está armada. Né? Então, é o que eu sempre digo, sem um mapeamento energético da casa, fica muito difícil você orientar as pessoas aquilo que ela pode ou não colocar dentro de determinado setor. Até na questão das cores, né? Qual o padrão que ela pode ter, quais os elementos que ela possa ter naquele local. Tá? Porque quando eu falo de cinco elementos, quando eu falo do elemento madeira, eu não estou falando da madeira em si, eu estou falando da energia madeira. Né? O que é energia madeira em termos de Feng Shui? É toda energia de expansão. Tá? Essa energia de expansão, ela tem a cor verde. Tá? Então, quando eu pinto um lugar de verde, eu estou promovendo a energia madeira. Tá? E ela pode ter, por exemplo, a forma retangular. Então, toda forma que eu tiver retangular dentro daquele local, eu tenho, de uma certa forma, energia madeira. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Depende da energia que eu tiver lá. Tá? Então, sem um mapeamento energético de cada casa, não dá para ter, porque uma das grandes diferenças da escola clássica para a escola americana é que a escola americana ela trabalha com um baguá para todas as casas. Tá? Ela trabalha só com um baguá padrão para todas as casas. No clássico, não. Nós temos escola que trabalha com 8 baguás diferentes, e eu tenho escolas que trabalham com 32 baguás de casa ou apartamento ou comércios diferentes. Tá? Então, muitas vezes, num baguá eu tenho a energia da prosperidade situada no setor norte, e na outra eu tenho a energia da prosperidade situada no setor sul, totalmente oposto. Então, eu não posso dizer que, porque quando eu trabalho com baguá fixo, o que acontece? Eu tenho que dizer, por exemplo, que toda a direção ela é igual. Né? Porque eu vou colocar um baguá fixo, o que vai acontecer? Tá? Aquele mesmo setor, em todas as casas, tem a mesma energia. Isso não é verdade. Tanto é que não é verdade. Você mora, por exemplo, numa rua onde, naquela rua, todas as casas são voltadas para a mesma direção. Isso quer dizer que todas as casas têm o mesmo baguá. Só que tem um problema. Cada um decora e cada um se relaciona com o seu ambiente de modo diferente. Então, é o homem alterando a energia da casa. Isso tem muita diferença. Tá? A casa pode ter um baguá padrão. Pelo menos a casa daquele lado da rua. Mas como as pessoas convivem dentro do seu ambiente, cada um tem um estilo diferente. E aí é que está a diferença do baguá da casa.
A Wanda, a direção da porta de entrada é positiva, ser na direção do... Não, não, é aquilo que eu digo. Por exemplo, eu conheço muita casa que a direção do sol é negativa. Tá? Porque isso depende muito do baguá da casa. É aquilo que eu disse. Por exemplo, eu tenho numa casa, por exemplo, eu posso ter a energia da prosperidade no norte, a energia, por exemplo, da medicinal no sul, e na outra casa eu posso ter a energia da prosperidade no leste e a energia da medicinal a oeste. Tá? Então, não existe uma coisa padrão. Cada casa é uma energia diferente. Tá? Porque é justamente essa ideia de padronizar a energia em todas as casas, essa ideia é que traz um erro de achar que toda a correção ela pode ser feita de uma única maneira. Tá? Então aí vem os cristais, vem toda essa improvisação, né, que determinadas escolas ensinam. Bom, para vocês terem uma ideia, eu estudo Feng Shui e astrologia chinesa há 22 anos. Estudo há 22 anos. Eu acho que se eu continuar estudando mais 20 anos, eu não vou saber de tudo. Eu não vou saber de tudo. Porque são 5.000 anos de ensinamentos dessas escolas. Não vai ser numa vida que eu vou saber de tudo. A escola ocidental, ela normalmente, ela dá um diploma de consultor com um final de semana, um curso de um final de semana. Se não for isso, no máximo, em 2 meses, ela está dando um curso de consultor. Na escola clássica, o mínimo exigido, o mínimo é 1 ano. 1 ano teórico, depois tem o tempo de prática. Isso em toda a profissão. Tá? O médico, quando ele se forma, ele não está apto a fazer de tudo. Ele tem que ter a prática. O advogado também é a mesma coisa. E o que vai dar a expertise para esse profissional? É o tempo que ele atua dentro da sua área. Então, eu tenho ainda que contar o tempo que a pessoa atua como consultor. Tá? Então, muito cuidado nessa área, porque você está mexendo com a sua vida, com a vida dos seus familiares, né? E fazer um Feng Shui através de livros ou através de determinadas orientações de certos consultores é perigoso. É como você fazer uma automedicação. Pode ou não dar errado, mas se der errado, o prejuízo é grande. Tá ok? Mais alguma pergunta, gente? Então tá bom, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Para quem quiser visitar o site para ver os mini cursos, o site é www.luiscarlosakira.com. Tá? Então está lá à disposição. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas que vocês gostariam que tivessem em forma de curso, de mini curso, né? Pode mandar um e-mail, pode, quem tiver no Facebook, me manda uma mensagem dizendo: olha, eu gostaria que desenvolvesse
o tema tal, tá? Que dependendo do interesse, se tiver um interesse significativo, eu posso montar um vídeo e colocar à disposição de vocês, tá ok? O mês que vem, que é novembro, eu vou fazer a live que eu faço todo ano, falando de astrologia. Agora, dessa vez eu vou falar sobre astrologia chinesa e vou trazer como tema o animal do ano de 2020, tá? Que vai ser o rato, né? O rato de metal, tá? Eu vou vincular essa live com um certo tempo de antecedência, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de vocês e até o mês que vem.